grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meus queridos irmãos, uma satisfação mais uma vez poder entrar na sua casa para continuarmos com esse nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Nós estamos fazendo um estudo, um comentário exegético do livro do Apocalipse e estamos, portanto, quase na metade da nossa disciplina, né? Nós estamos quase na metade do nosso estudo e espero que esteja sendo uma oportunidade enriquecedora para que vocês possam realmente compreender e reler o livro agora com uma perspectiva mais acadêmica e mais técnica. Nós vamos agora terminar nosso estudo do capítulo 7º. Nós começamos o capítulo 7 na semana passada, na última aula, em que é apresentado aqui a multidão daqueles que compareceram, que triunfaram diante do Senhor. Eu expliquei para vocês também a questão do significado numérico dos 144 mil, que algumas pessoas literalistas interpretam como se fosse, de fato, um número fechado, só entraram no céu, como se Deus fosse assim, no céu só cabesse 144 mil, como se fosse algo, fosse tão restrito assim. Então eu expliquei para vocês, vocês devem se lembrar, senão eu sugiro que vocês depois deem uma revisada no vídeo anterior. E agora nós vamos concluir com esse capítulo, quando nós teremos a oportunidade de desvendarmos, ou seja, de penetrarmos na compreensão definitiva do capítulo. Depois disso, né, depois que João contempla essa multidão dos que foram redimidos e também que eles cantavam diante do Cordeiro, no versículo 13 ele diz o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra e disse. Vocês devem se lembrar que esses anciãos são os 24 anciãos que estão ao redor do trono. Eu expliquei a vocês lá no início, acho que na quarta aula, eu expliquei para vocês que significa a corte. Se nós estamos no reino, existe o governante, que é o rei principal, está sentado no trono, e tem 24 anciãos. E mais uma vez o numeral aqui é simbólico, eu já expliquei vocês lá atrás, significa 12 mais 12. Os 12 primeiros pode representar, pode significar a representação dos judeus que se salvaram, representando os 12 patriarcas, e os outros 12 representando os apóstolos, que simbolizam a humanidade das outras nações que acolheram a pregação da palavra, ou seja, esses 24 anciãos, todos eles também têm uma coroa na cabeça. E eu expliquei para vocês lá atrás que isso representa que o reino de Deus é um reino compartilhado. É o único reino que o rei aceita dividir sua autoridade com sua corte. Isso é muito bonito, porque todo reino é absolutista. Sobretudo na antiguidade, os reinos eram absolutistas. Por quê? Porque a autoridade absoluta estavam concentradas nas mãos do monarca. Mas aqui no reino do Cordeiro, no reino de Deus, este poder, ele é dividido com os vencedores. Ele é dividido com a corte, com o Senado, uma espécie de Senado, que seriam esses representantes que estariam governando. Jesus, ele dizia aos apóstolos: por acaso vocês não sabeis que sentareis em 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel? Ou seja, o próprio Jesus já havia anunciado, e está registrado isso nos evangelhos, que os apóstolos estavam destinados a serem reis, né? Eles a reinar. E no batismo, quando o padre batiza, nós realizamos o batismo, na unção que nós fazemos na testa da criança, do que está sendo batizado, ele faz alusão exatamente aos três encargos do cristão. O ser rei, profeta e sacerdote. Ou seja, todo batizado, ele tem esses três elementos. Ele tem a dignidade real, da realeza, ele tem a dignidade profética e ele tem a dignidade sacerdotal. Todos nós, todos os cristãos batizados, eles têm dentro de si esses três elementos,
nós chamamos o tríplice munus de Cristo. A tríplice função de Cristo, de governar, de reger, né? Não, de reger, de profetizar e de celebrar, né? Todos nós temos esse tríplice munus. Então, um dos anciãos, ou seja, um desses 24 anciãos, tomou a palavra e disse: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Essa multidão que eu mencionei, que foi mencionado na aula anterior. Essa multidão incontável que trajavam vestes brancas e que cantavam diante do trono. Então, um dos 24 anciãos fazem essa pergunta. Quem são estes que estão trajados com vestes brancas? Quem são e de onde vieram? Eu lhes respondi, ou seja, João, né, que é o vidente. Meu Senhor, és tu quem o sabe. E aí o texto continua dizendo. Ele então me explicou, estes são os que vêm da grande tribulação. Que grande tribulação? A tribulação que foi descrita na abertura dos selos anteriores. Certo? Olha que genialidade do texto, olha que beleza do texto. Veja que quando nós fomos surpreendidos com várias catástrofes, morte, guerra, pragas, doenças, pestes, não sei mais o que, a caristia, tudo que vem aqui descrito na abertura dos 6 selos, agora o ancião explica para o vidente. Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. São os que são fiéis aos princípios cristãos. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero fazer mais uma vez uma exortação nesse aspecto, porque por mais que seja um estudo acadêmico, mas é quase impossível que a gente não faça também uma reflexão do ponto de vista vivencial da nossa vida cristã. Nós sabemos da urgência e do critério que nós devemos ter na gerência da nossa própria vida. Eu fiz menção aqui para vocês agora do tríplice munus de Cristo que nós recebemos por ocasião do nosso batismo, né? A unção real, profética e sacerdotal, significando que nós temos que vigiar sobre nossa vida para que nós não maculemos nem nossa dimensão de culto, ou seja, na nossa realidade litúrgica. Todos vocês, por mais que vocês sejam leigos, eu sou sacerdote, eu tenho, além da unção batismal, eu também tenho a unção sacerdotal da ordem, do sacramento da ordem, mas todos vocês, em virtude do batismo, participam do sacerdócio de Cristo. É tanto que a doutrina católica ensina que os leigos, eles recebem um sacerdócio comum. Isso significa dizer que vocês, quando participam da missa, vocês não estão na missa na condição de plateia. É diferente de quando alguém vai para um teatro para assistir uma peça teatral, vai para um cinema para assistir um filme, você fica lá assistindo. E muitos de vocês, inclusive, usam a palavra assistir à missa. Na realidade, cada cristão que frequenta a igreja, que frequenta a ceia eucarística, em virtude do batismo, por ter recebido a unção sacerdotal, deve participar com o coração, acompanhando cada acontecimento. O padre, ele faz as orações em nome da Assembleia. Em nome da Assembleia, em nome da comunidade que está ali reunida para a celebração da ceia, em nome da Assembleia, o padre pronuncia as orações. Mas o cristão deve participar de maneira efetiva, consciente, plena de toda a celebração eucarística, sem se descuidar desse elemento, né? Desse elemento que é tão importante para cada um. Depois, a questão do munus profético. Você, cristão, tem o dever e a obrigação, em função do batismo que você recebeu, de ser profeta no sentido de testemunhar Cristo para as pessoas com quem você convive. Então, quando a gente fala do munus profético, não é de prever o futuro, porque isso é uma interpretação muito equivocada do sentido de profeta. Ser profeta é falar em nome de Deus. E você que é batizado tem o dever
em virtude da sua consagração batismal, de ser um arauto do Evangelho, de transmitir o Evangelho para as pessoas com quem você convive. Se não verbal, mas com o seu exemplo. Inclusive tem uma máxima muito interessante que diz, pregue o Evangelho, se precisar, use palavras. Ou seja, preferencialmente nós devemos pregar o Evangelho com o nosso exemplo, com a nossa boa postura de bom cristão. Se preciso, anunciemos com palavras, mas preferencialmente com a nossa vida. Então, preservar a nossa dignidade sacerdotal, a minha como ministro ordenado e a sua como batizado, o sacerdócio comum dos leigos. E a terceira coisa, eu falei do profeta, do sacerdote e também do governo. Governar sua vida com decência, de acordo com os princípios cristãos, crendo sempre que você vai prestar contas diante de Deus. Se você vive com fidelidade essas 3 dimensões que são inerentes a cada cristão, o aspecto espiritual e celebrativo, o aspecto testemunhal de proclamação e, portanto, profético, e também de governar a sua vida de acordo com os princípios cristãos. Se nós seguimos essas premissas, nós seguimos desses horizontes, então, de fato, nós teremos a grande alegria, estaremos sempre no nosso coração a grande alegria, a grande satisfação de sermos eleitos para uma vida gloriosa, uma vida eterna, participando do grande triunfo do Senhor. É por isso que eles estão diante do trono. O ancião continuou dizendo para o vidente. É por isso que eles estão diante do trono. Eles estão de pé, trajando vestes brancas, foram avejados no sangue do Cordeiro, resistiram às tribulações. Eles estão diante do trono, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Ou seja, a tenda aqui claramente... Isso aqui parece um pouco confuso, porque nós estamos na sala do trono, eu já expliquei isso lá no início, que é ao mesmo tempo o lugar que é o santuário, onde tem o altar, fazendo alusão ao templo de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo aqui fala de uma tenda, em hebraico se diz Shekinah. A Shekinah, para quem não sabe, era o nome que foi dada à tenda do encontro. Essa tenda do encontro foi usada durante o tempo da travessia do deserto, dos 40 anos, quando Moisés, depois que Deus fez aliança com os hebreus através de Moisés, aí Deus mandou construir uma tenda chamada de tabernáculo. E a essa tenda foi dado o nome de Shekinah. Dentro dessa tenda, abrigada do calor do sol do deserto, Moisés entronizou a Arca da Aliança. Então, depois que teve a aliança, Moisés desceu do Monte Sinai e eles continuaram a peregrinação. Quando se distanciou da montanha, que era onde Deus falava com Moisés, agora, quando eles prosseguiram sua caminhada deserto adentro, quando Moisés precisava falar com Deus, ele não precisava voltar para subir na montanha, bastava entrar na Shekinah, na tenda onde estava a arca. Ali ele falava com Deus dentro da tenda e Deus falava com Moisés amigavelmente dentro daquela tenda. Então, essa tenda aqui que o ancião faz alusão, Deus estenderá sua tenda sobre essas pessoas, dando a entender que todos os que foram eleitos, todos os que são vencedores, eles terão a mesma dignidade dada a Moisés. Porque a tenda era um privilégio, a Shekinah era um privilégio dado única e exclusivamente a Moisés e depois a Arão. A Arão que exercia a função sacerdotal. Então, significa dizer que Deus concede, Deus alarga a sua generosidade, permitindo que na sua intimidade, no aspecto mais íntimo, mais interior, mais privilegiado, Deus acolhe não apenas um representante, uma pessoa representando a multidão, mas agora toda a multidão dos eleitos gozam da mesma dignidade, do mesmo privilégio que foi dada no passado a Moisés, no caso. A multidão,
os hebreus não poderiam entrar na tenda. Era vetada essa possibilidade, essa entrada. Só quem podia entrar na tenda era Moisés e depois, posteriormente, a Arão. E depois os sucessores de Arão, naturalmente, depois quando atravessaram o Rio Jordão. E aí também os sacerdotes, que veio a ser a função do, futuramente, depois se desenvolveu a função do sumo sacerdote. É por isso que estão diante do trono, servindo dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles, ou seja, eles participarão da intimidade divina. Nunca mais terão fome. Veja que aqui também faz alusão ao deserto, que lá no deserto Deus pediu, Moisés intercedeu a Deus para que durante a travessia do deserto mandasse o maná, né, um alimento. E Deus mandou o maná, que era um alimento que tinha a função de manter a vitalidade física, orgânica do povo. E, naturalmente, esse maná passou a ser uma figura tipológica, ou seja, uma figura simbólica que apontava para o verdadeiro alimento que viria depois. Jesus, em alusão a esse maná, depois disse: eu sou o pão da vida, quem come minha carne e bebe meu sangue não morrerá, mas terá a vida eterna. Então, durante a nossa caminhada, nós caminhamos alimentados por este pão, digamos, que é superior, inclusive, ao maná. Mas agora ele alude que aqueles que foram vencedores, eles não terão mais fome, não passarão mais fome, não terão mais sede, nunca mais terão fome nem sede, porque, de fato, Deus saciou, Deus alimentou, está alimentando todas as aspirações, todas as necessidades de cada um deles. Deus satisfaz, Deus preenche, né? Corresponde a todos os anseios. O sol nunca mais os afligirá, ou seja, nada que possa refletir o desconforto típico de uma vida temporal, ou seja, uma vida, digamos, decadente, que é a vida biológica que o ser humano vive nesta terra, né? Sobretudo, essa expressão ganha uma conotação muito mais forte, porque em alusão à região desértica por onde os hebreus atravessaram na fuga do Egito para Israel, em que eles eram profundamente afetados pelo calor forte do deserto, o calor típico do deserto, que em algumas horas do dia podiam passar de 50 graus centígrados, né? 50 graus centígrados, que é um calor insuportável, que era a grande contrariedade do povo, né, nessa travessia. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água viva. Isso é fantástico, é belíssimo, essa imagem que é aqui esboçada, desenhada diante dos nossos olhos a respeito dessa visão futura, visão futurística, portanto, tem um caráter profético, descrevendo para a igreja joanina, a igreja a quem o texto está sendo destinado, está sendo escrito, para quem está sendo escrito, oferecendo para a igreja perseguida o alento e a certeza de que vale a pena ser fiel a Cristo. No início do nosso estudo, eu explicava para vocês que o contexto histórico no qual o Apocalipse foi escrito foi um contexto de muita crise, de muito sofrimento para as igrejas, porque naquele finalzinho do primeiro século começou a surgir uma perseguição sistemática contra os cristãos, especialmente com o governo de dois imperadores que foram muito cruéis, que foi Diocleciano, Vespasiano. Também foram esses dois são, digamos, diria que foram os dois mais sanguinários imperadores que levaram muito a sério a tarefa de liquidar e de banir definitivamente do território imperial o povo cristão. Então, no final do primeiro século, quando o Apocalipse surgiu,
as igrejas estavam passando por uma fase muito complicada, porque essas perseguições trouxeram também o abatimento e o desânimo para algumas igrejas. E por isso que o texto agora ele vem com uma característica de consolação, dizendo: vale a pena permanecer firme, vale a pena ser fiel, porque o que nos reserva, o que nos está sendo reservado é uma dignidade e uma vida tão superior a qualquer coisa que vivemos nesta vida, de tal forma que é mais do que justificável a persistência e a perseverança na fidelidade da aliança feita com Cristo, feita com Deus por meio de Cristo. Então, essas palavras, elas ressoam no coração da igreja perseguida da época como sendo palavras extremamente alentadoras, reconfortantes, porque fazem com que as pessoas, os membros das igrejas, olhem para o presente da época deles, e o futuro com esperança. E nesse sentido, como eu fiz em outras aulas, aqui aproveito para também trazer esta mensagem para a nossa própria experiência, porque hoje nós vivemos numa época que não é semelhante ao que foi vivido pelos cristãos do princípio, mas nós vivemos numa época de uma fragilidade por parte de nossa parte de cristãos, de maneira que hoje nós traímos a Cristo. Naquela época, alguns cristãos apostataram, praticaram apostasia, que significa que eles negaram a Cristo diante dos tribunais. Mas hoje nós corremos o risco de negar a Cristo, mesmo que nós não sejamos levados diante dos tribunais, mas no dia a dia, quando o inquisitor, o acusador, que é o maligno, o tentador, nos sugere a infidelidade, nós não temos a força de resistirmos a Cristo. E talvez o desânimo pela fadiga de fraquezas recorrentes, muitas pessoas que até têm boas intenções na formação da vida nova, na luta, na busca pela conversão, mas quantas pessoas não perdem a fé, a esperança, vem o cansaço depois de alguns anos de tanta luta, tentando vencer a si mesmo, tentando se converter, e não tem sido incomum encontrar pessoas que, por causa da fadiga e do cansaço e do pouco resultado nessa luta de aperfeiçoamento de si mesmo, que acabam se desenganando e acabam caindo no pessimismo na vida religiosa. E o texto vem para nos dar um sinal de alerta no sentido de que vale a pena, assim como valeu a pena para os cristãos da época que o livro foi escrito, valeu a pena resistir diante dos ataques dos tribunais, das acusações, das condenações, dos confiscos dos bens. Valia a pena ser difamado para eles. Eles, quando viam uma mensagem como essa, eles percebiam que valia a pena permanecer firme e não ter medo diante do julgamento dos homens. Como o próprio Jesus dizia: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não têm poder de fazer danos à alma. Jesus dizia isso, né, no Evangelho de Mateus. Temei antes aquele que, depois de terem levado à morte, também pode julgar a alma. Nós temos que ter guardar dentro do nosso coração essa certeza diante da realidade de do período de sofrimento. E sobretudo, às vezes, quando o fiel passa por um momento crítico na sua vida de sofrimento, de vazio, de indiferença, de arrefecimento da fé, de falta de entusiasmo, de falta de vigor, de desapontamento consigo mesmo, de sensação de frustração por não ser capaz de se converter. E diante desse risco da banalização da nossa esperança, quando nós perdemos de fato a esperança de uma vida sobrenatural, de uma vida eterna, de uma vida futura, de uma vida de bem-aventurança na eternidade, aí nós acabamos perdendo completamente
o foco da nossa vida religiosa nesta existência. Então, volto a insistir e com essa advertência, vou já me encaminhando para a conclusão dessa nossa aula, dizer para cada um de vocês que, se do ponto de vista exegético e teológico, o texto do Apocalipse norteia-se para oferecer para as igrejas joaninas, as igrejas da Ásia Menor, este alento diante da perseguição, ela também se destina aos cristãos de todas as épocas. Portanto, ele também está falando conosco para que nós possamos manter com firmeza e resignação nosso esforço e nossa luta permanente para permanecermos na fidelidade àquilo que é exigido da parte do Senhor em relação a cada um dos seus seguidores, dos seus discípulos. E aí o texto conclui dizendo: e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos, ou seja, não haverá mais motivo para o pranto, para a dor, para o sofrimento, porque agora, finalmente, toda a lágrima foi enxugada dos seus olhos. Queridos amigos e irmãos, encerramos nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos retomar, porque essa pausa aqui foi feita pelo próprio autor do Apocalipse. Ele intercalou a abertura dos 7 selos, ou seja, colocou os 6 selos no primeiro momento, aí colocou o 7º capítulo com esse discurso de consolação, para que a igreja permaneça firme e não se amedronte diante da grande tribulação. E agora, na próxima aula, nós voltaremos e veremos a conclusão do último selo, o 7º selo, no capítulo 8º. Se Deus quiser, nessa ocasião, nós poderemos aprofundar também nossa consciência e nosso conhecimento a respeito da firmeza e da perseverança que é exigida de cada um de nós em vista da coroa imperecível que está reservada para todos nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,